A gente pôde acompanhar ontem a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com a declaração do fim da emergência em saúde pública e importância nacional para a Covid-19. Essa informação havia sido antecipada pela nossa colunista Mônica Bergamo. Aí, ainda ontem pela manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre isso. O epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Pedro Halal, classificou como precipitada a decisão do Ministério. Ele lembra que a Organização Mundial da Saúde se reuniu na semana passada e manteve ainda o estado de emergência por coronavírus. Ele explica que o Brasil tem, sim, bons resultados na vacinação e também no controle da pandemia. No entanto, a mensagem do governo com essa decisão é equivocada. Não quer dizer que o Brasil está indo mal. Só quer dizer que é uma precipitação tomar uma decisão precipitadamente em comparação com um cenário internacional. O que muda? Na prática, na vida das pessoas, muda muito pouco. A única diferença é uma mensagem equivocada. O ministro, queira ou não, passou a mensagem para a população: a pandemia acabou. Inclusive porque algumas pessoas vão achar, inclusive, que não precisam mais se vacinar. Bom, em relação a algumas prefeituras, a muitas prefeituras também houve reações em relação a isso, porque essa medida adotada em 2020 possibilitava a compra de materiais de forma mais acelerada, a aplicação emergencial de vacinas aprovadas pela Anvisa, mas em especial em relação à compra, por exemplo, de medicamentos sem licitação. O que haveria a necessidade de um período de transição de alguns meses, ou pelo menos 30 dias, para que essas prefeituras pudessem realizar o processo de licitação, já que nesses últimos tempos todos, para compras relacionadas à Covid-19, não havia necessidade, eram compras feitas de maneira emergencial. Então agora há necessidade de fazer o processo de licitação. O que argumentam essas prefeituras, é claro que isso precisa ser olhado com o grau de complexidade que exige, né? Até para que haja investigações sobre a utilização desse dinheiro toda vez que tem qualquer processo de compra sem licitação. Isso abre margem para 1000 questionamentos, 1000 suspeitas e também irregularidades. Mas um fato dado é esse, né? Haverá necessidade de voltar a fazer licitação para a compra desses medicamentos. Haverá desabastecimento, por exemplo, nesse período? Por isso, prefeitos argumentam que haveria necessidade, sim, de um intervalo de tempo para readaptação. Só nesse período, se a gente pegar de 2020 para cá, foram 170 novas regras, mais de 170 novas regras colocadas pelo próprio Ministério, governo federal, que mudavam a nossa realidade em relação à administração da saúde pública. Então, se isso vai ter impacto para a população, a gente ouviu o Pedro Halal falando, num primeiro momento, não, nada muda para a população a não ser o recado, mas a gente vai ter de aguardar para ver se, de fato, sem processo de licitação, podemos correr o risco de falta de medicamento em algum lugar. E algumas mudanças serão sentidas no nosso cotidiano também a partir de agora, Sheila. Por exemplo, as pessoas vão ser obrigadas a voltar ao trabalho presencial? Aí depende da empresa. As opções pelo trabalho remoto, pelo home office, pela atividade presencial, são decisões da empresa e essas não são afetadas pelo estado de emergência. O mundo mudou, né? A gente está vendo aqui, inclusive, numa reportagem do Estadão, da Isabela Mota, que a cidade de São Paulo, que tem o pior trânsito do Brasil, só teve 73% dos carros retornando às ruas em relação aos níveis pré-pandêmicos. Não sei se quem mora em São Paulo notou uma mudança no trânsito, mas os números da CET mostram que antes da pandemia, a cidade tinha uma média de 103 quilômetros de lentidão diária, nos seus quase 900 quilômetros de vias monitoradas. Depois do fim das obrigatoriedades envolvendo a Covid-19, a média diária tem sido de 76 quilômetros de lentidão, ou seja, 73,7% apenas do fluxo de veículos foi retomado. Outras mudanças. Uma gestante, por exemplo, está afastada do trabalho presencial, vai ser obrigada a voltar à empresa? Vai. Se a empresa assim decidir, vai. Ela já não é mais protegida pelo Estado brasileiro. Quem tem sintomas de gripe, sentiu lá um sintoma de gripe, resfriado, tem que ficar afastado? Não precisa mais. A não ser que o Ministério da Saúde traga alguma nova regra sobre o afastamento de trabalhadores, o que por enquanto não aconteceu.
Então o mais provável é que a partir de agora a Covid-19 seja tratada como qualquer outra doença e que as regras gerais que já valem para uma gripe, para uma virose, para um resfriado, sigam valendo também para a Covid. Ou seja, se você precisar passar por um atendimento médico, se você tiver um atestado médico, você se afasta, mas sem o atestado, a ausência vai ser considerada uma falta não justificada. São algumas das mudanças que a gente vai sentir a partir de agora. E aí vale aquele bom senso, né? Que nem todo mundo tem, mas se você tem algum sintoma e tá indo trabalhar mesmo assim, máscara, né, gente? Custa nada, enfim, tem lá máscara, usa máscara se você tem algum sintoma, mesmo que seja apenas gripe, né? Uma questão de respeito às outras pessoas, enfim.